Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo reina, Cristo vence, Cristo impera. Feliz e abençoado domingo para você, dileto ouvinte, e sua família. Sou Dom Adair, bispo de Formosa, orando com você e por você nesta manhã abençoada do dia do Senhor. Certamente você já está programado para participar daqui a pouco da Santa Missa. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Dando continuidade às nossas meditações do Tratado das Virtudes contra os Vícios, da Beata Conchita, hoje falaremos do sofrimento espiritual, perfeito e padecimento. A virtude do sofrimento é parte essencial da dor. O sofrimento cristão, sempre acompanhado da resignação e paciência, é filho do meu coração, nascido e santificado nele. No meu coração foi santificada a dor interior, cuja virtude e força provém do meu sofrimento. O sofrimento é maior que o padecimento porque este é material, enquanto aquele é espiritual. E o que vem do espírito é sempre mais vantajoso e proveitoso do que o que vem da matéria. O padecimento cristão é também uma virtude muito grande e de riquíssimo e imponderável valor aos olhos de Deus, especialmente quando é praticado num corpo puro e numa alma santa. Um dos grandes meios de santificação da alma é o padecimento físico, causado pela doença, sendo o padecimento filho do sofrimento. Na maioria das vezes, os dois caminham juntos. Aqui não falo do sofrimento puramente moral, embora o valorize e aprecie sobremaneira. Falo do sofrimento espiritual perfeito, que afoga a alma na mais cruel amargura. É profundo isso. Nós precisamos mergulhar nessa profundidade para dar sentido a tudo aquilo que é padecimento e sofrimento na nossa vida. Foi esse tipo de sofrimento interior que rasgou meu coração muito amoroso, desde o momento da minha encarnação até que entreguei meu espírito nas mãos do Pai. Isso aqui a Beata Conchita escreve como sendo Jesus a falar. É a visão mística da Beata. Nesse sofrimento, compraz-se o olhar do Pai. Ao partir de uma alma pura, esse sofrimento alcança mais graças celestiais. Todo padecimento e todo sofrimento representados na cruz são o caminho direto para o céu. Preparam e preservam a alma para a contemplação. São suportes indispensáveis, alimento e vida para a oração, que proporcionalmente à dor atraem graças para a alma. Você imagina, prezado ouvinte, a importância desse tema nesse tempo de pandemia em que praticamente todos nós perdemos entes queridos, outros perderam seus bens, outros estão desafortunados. A dor é a arca sagrada dos favores divinos. Sem dor não há alegria. A saber, não há oração, não há contemplação, nem sólida virtude. Sem sofrimento, simplesmente não há vida espiritual. A alavanca da vida espiritual é a dor manifestada nas diferentes formas de padecimento e de sofrimento. Muito grande e elevada é essa virtude surgida do meu Santíssimo Coração. O sofrimento espiritual perfeito consiste em receber, buscar e desfrutar o sofrimento, o padecimento de toda classe de mortificação, voluntária ou imposta por mim ou por parte do próximo. Essa definição encerra um vasto campo de cruéis e terríveis tormentos. Só por isso, qualquer alma que passasse por elas alcançaria a mais alta perfeição. Os inimigos do sofrimento e do padecimento são muitos e lutam em favor do mundo, do demônio e da carne. O conforto e o prazer
fazem imensos esforços para derrotar o sofrimento e o padecimento. A delicadeza apura e usa todas as suas armas. A fraqueza e a debilidade fazem as almas tropeçarem e até caírem, mas o domínio de si, a firmeza, o vigor e a constância são o apoio e as armas com que se alcança a vitória. 1000 vezes felizes as almas vitoriosas. Esta meditação é fundamental para compreendermos o sentido da nossa vida. Não existe ninguém que passe por esta vida sem sofrer. O sofrimento faz parte da nossa vida. Sofrer e padecer, com paciência, com humildade, isso dá sentido à nossa vida. Daí, prezado ouvinte, quando nós entramos na igreja matriz ou em qualquer outra capela, logo visualizamos a cruz, a liturgia, o espaço sagrado, a espiritualidade da igreja nos mostra essas realidades de Cristo sempre presente em nós para dar a todos nós a chave do entendimento, da ressignificação dos nossos sofrimentos. Toda dor tem um sentido, todo padecimento tem um sentido. Outro dia eu conversava com uma família que tem um filho cuja doença é rara. Só existe uma criança com a mesma enfermidade lá nos Estados Unidos. Esta criança praticamente nasceu sem o intestino. Ela não consegue comer. Toda alimentação deve ser feita via intravenosa para que a criança não morra. E o menino já está grande, bonito, hermoso. E o que você diz para uma família que passa por uma provação dessa? Precisa dar sentido a isso. Um sentido tem. Nada é sem sentido. Toda dor, todo sofrimento, todo desafio tem um sentido para a nossa vida. Eu te pergunto, qual é o seu sofrimento? Qual é o seu padecimento? E você já encontrou o sentido disso diante de Deus através da sua fé? Se não, comece a percorrer esse caminho. A aclamação ao Evangelho de hoje é tirada de 2 Tessalonicenses 2, versículo 14. O Senhor Deus nos chamou por meio do Evangelho, a fim de alcançarmos a glória de Cristo. Ninguém vai alcançar a glória de Cristo se não passar com Ele pela dor do sofrimento e do padecimento. Dores corporais, dores também espirituais. São caminhos que aprofundam a nossa vida, a nossa estrada no trieiro de Cristo, que tem a sua mais expressiva contundência naquele caminho estreito do Calvário. Hoje, em Jerusalém, totalmente modificada desde o tempo de Jesus, talvez aquele caminho do Calvário já não seja como era antes, mas o caminho anterior, muito mais sofrido, mais exigente do que os caminhos que hoje nós temos, onde percorremos na Terra Santa, em Jerusalém, os passos da paixão de Jesus. O caminho da cruz é um caminho estreito, é um caminho doloroso, é um caminho exigente. Só pode passar por esse caminho as pessoas que se fazerem miúdas, pequenas, e só pode entrar pela porta do céu também quem for pequeno. A porta do mundo, a porta do pecado é larga, espaçosa, como diz Jesus, mas a porta do céu, a porta de Cristo, ela é estreita. Mas quando você transpõe a porta do mundo, você entra no calabouço da tristeza, da desolação e do inferno. Quando você ultrapassa a porta estreita do céu, depois de um caminho duro de paixão, sofrimento e padecimento, você entra no mistério do encanto celeste, o céu, a glória. E quando o São Paulo fala para nós que aceitar o Evangelho é o caminho que leva à glória, implica nisso. O Evangelho de Jesus
não é brincadeira. Os ensinamentos do Cristo são ensinamentos que nos ajudam a compreender os nossos sofrimentos e padecimentos. Hoje é domingo, é um dia de alegria, mas nós precisamos também pensar que a alegria do ressuscitado, ela é um processo que ocorre após o sofrimento da paixão. Ninguém chegará à ressurreição sem antes passar pela paixão. Que Deus abençoe você ricamente, meu querido ouvinte. Abençoe o seu domingo, sua família. Abençoa a missa que você vai assistir hoje. Que você vai chegar antes da missa para adorar Jesus na Capela do Santíssimo, para rezar pela sua paróquia, pelo seu padre, pelos missionários, pelo seu bispo, rezar pelas pessoas que sofrem. Nós tivemos nesses dias tanto sofrimento, Brasil afora, por causa das cheias, por causa dos acidentes naturais. Muita dor, muitas mortes. Mas tudo Deus nos concede uma compreensão, uma unção para compreender e entender esses mistérios. Deus seja louvado por isso. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por estarmos juntos nesse domingo tão abençoado, o segundo domingo do tempo comum. Nós já estamos ultrapassando o meio do mês de janeiro. O ano começa rápido e vai atravessando o tempo rapidamente. O importante é caminharmos nesse tempo que Deus nos concede, seguindo a Cristo no caminho estreito, para com Ele entrarmos na porta estreita. Pai Santo, Deus de bondade, Deus eterno, Senhor de nossas almas, nós te adoramos, Senhor, com toda a força do nosso coração e te pedimos as graças necessárias para vivermos este domingo como se fosse o último de nossas vidas. Pai, cura os doentes, os que sofrem, os que estão na depressão, na tristeza, que já não conseguem mais praticar o bem e as virtudes. Encha-os de santa e agradável alegria. Que o bom Deus toque o seu coração sofrido, angustiado, impaciente, fazendo de você um coração alegre, feliz e muito abençoado. Assim seja. O bom Deus te abençoe e te guarde, rica e abundantemente nesse dia e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça de Deus.